Deixa eu conversar com o Alessandro Sarmento. Sarmento, ele é vereador em Olinda. Olinda, segundo muitos, a cidade mais comunista do Brasil, né? Deixa eu conversar com o Sarmento, porque ele ali é bolsonarista e dá para imaginar o que o homem enfrenta na jornada diária por ali. Sarmento, querido, boa tarde, seja bem-vindo ao Auriverde Brasil, Sarmento. Boa tarde, Pitoli, boa tarde, a sua audiência qualificada. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, né, representando os patriotas, os bolsonaristas aqui de Olinda, como você falou, a cidade mais comunista do Brasil. Infelizmente, nós temos esse título, né? Somos a única cidade que tem 4 mandatos consecutivos do Partido Comunista do Brasil. Então, isso aí você imagina a tragédia que 16 anos desse povo no poder não fez na cidade. Mas, em contrapartida, foi graças a essa tragédia que surgiu um bolsonarista igual a mim, querendo mudar a cidade, né? Lutar bravamente contra esse povo. E, graças a Deus, né, um exército hoje na Câmara de Vereadores de um homem só, a gente está fazendo um estrago legal. Eles estão sentindo o golpe. Sarmento, primeiro, como é que consegue 16 anos, 4 mandatos de PC do B na prefeitura? Como é que eles conseguiram tamanha proeza? Não tinha adversário, que foi chapa única? Como é que é isso? Porque eu imagino o tamanho da destruição promovida pelo PC do B numa prefeitura como Olinda, né? Pois é, Pitoli, e Olinda é a 3ª cidade mais antiga do Brasil, né? Uma cidade de extrema relevância cultural, política, mas, infelizmente, no início ali dos anos 2000, aquela narrativa, né, do Lula, do PT, de toda a esquerda que tinha ali, né, aquele Lulinha, paz e amor, que queria enfrentar o regime lá do Fernando Henrique, e daquele pessoal da época que se diziam que era direita, né? Onde já viu, né? O PSDB ser direita. Então, aquela narrativa emplacou em todo o Brasil, e aqui em Olinda ela veio e ficou. Eles passaram 16 anos, né, no poder, saíram graças a eles mesmos, fizeram a gestão tão desastrosa, moralmente, eticamente, financeiramente, e o olindense disse, não dá mais para esse povo. E quase eles voltaram no ano passado. No ano passado, a gente precisou ter uma intervenção muito forte dos patriotas e dos conservadores e conseguimos fazer com que esse povo não voltasse para o poder. Mas, infelizmente, aqui no Nordeste, Pitoli, como você sabe, é um terreno fértil, né, para a esquerda avançar. Se bem que hoje nós estamos vendo o contrário. Eles hoje estão tendo números aí, a gente tem dados que a esquerda está cada vez mais se enfraquecendo. E com isso eles estão desesperados. Estão desesperados, como aqui em Olinda, né, o berço comunista, entrou um bolsonarista e nós conseguimos uma proeza, Pitoli. Nós conseguimos aqui aprovar na Câmara de Vereadores de Olinda o título de cidadão olindense ao Bolsonaro. Meu amigo, após isso, minha vida aqui virou, você deve imaginar, 24 horas de bombardeio, né, Mas assim, a gente se preparou, né, para isso e estamos aqui firmes e fortes. Pensamento, eu ia te perguntar isso. Perseguição, né? Você se dispôs a isso, porque num cenário como esse, e aí a vinda do Sarmento para cá, para essa conversa hoje, é para inspirar também. Porque você pode estar aí agora numa cidade, fala, pô, aqui só da esquerda, a esquerda domina, é o sistema, é o cara que elege ali a bancada de vereadores para continuar roubando a prefeitura, independentemente. Outro dia eu soube, por exemplo, tem uma cidade onde a prefeita é PL, mas a prefeita é PL, mas é PL e esquerda, veio do PT. Tem essas. Veja, nós estamos num processo de limpeza ainda. É uma água ainda está turva, tem uma turbidez da água. Então tem gente que suja a água, Então a gente passa por isso. Mas é certo que casos como o de Alessandro Sarmento vão inspirando, vão encontrando eco, reverberação. Pô, o cara tá lá em Olinda, 16 anos de PC do B, e o cara encarou. Por que eu não posso encarar aqui na minha cidade? Você tem ideia, né, Sarmento, que você pode virar inspiração para muitos, né? Claro. E
como diria o professor Olavo de Carvalho, para derrubar a esquerda é só dar voz e poder a eles. Então, foi assim que a gente conseguiu derrubar eles. Com a tragédia que foi o governo deles, a gente conseguiu avançar. E agora, o nosso desafio é de implantar nossas pautas da direita conservadora, dos liberais econômicos, né? Porque eu acredito piamente de que quem faz o Estado somos nós, os indivíduos, e não o contrário. Então, aqui em Olinda, a gente já está vendo exemplos claros disso. Quando o Jair Bolsonaro saiu da presidência, ele deixou em Olinda aproximadamente 92 mil usuários, né, de auxílios do governo. Hoje, no governo do amor, do Lulinha Paz e Amor, né, nós temos dados de que menos de 50 mil olindenses, né, possuem o Bolsa Família, né, os auxílios. Ou seja, mais de 42 mil olindenses perderam o seu auxílio. Então, com isso, o povo está vendo que o governo do amor não é bom para eles. O supermercado diariamente mostra, né, que o poder aquisitivo do povo dependente do socialismo vem caindo drasticamente, e com isso nossas ideias, né, do liberalismo econômico, de mais indivíduos e menos Estado, graças a Deus nós estamos invadindo aqui a cidade de Olinda com nossas ideias. Mas, Samento, quando você diz que 42 mil famílias perderam o Bolsa Família, não foi porque conseguiram um bom emprego, recuperaram uma renda, é que passaram por aquele facão, né, entre aspas, do corte dos benefícios, independentemente da situação, né? Exatamente. Tem alguns critérios lá, né, que é a atualização cadastral, a questão de se teve mais filhos também, e com isso perde, né, naquele momento. Então, muitas pessoas não passaram nos pré-requisitos, mas dentre eles também tem a corrupção, que a gente sabe que dentro dos CRAs, principalmente aqui no Nordeste, tem muitas pessoas que não têm direito e eles colocam para dentro. Mas eu acredito que o governo, com esses problemas fiscais, eles estão, inclusive, atrapalhando a vida desses infratores aqui no Nordeste. Mas, ô Samento, outro dia conversando, e eu tenho usado a Samanta Cavalca, que é vereadora em Teresina. Usando o exemplo da Samanta, eu descobri o seguinte: a Samanta apresentou 2 projetos de lei na Câmara de Teresina, em 29 vereadores, a única bolsonarista, um exemplo parecido com o seu, e ela conseguiu aprovar 2 projetos conservadores, por unanimidade. Aí me chamou a atenção, falei, não, mas como assim? Como é que você conseguiu, Samanta? Ela falou assim, o vereador sabe que o eleitorado é conservador, ele é conservador, mas sabe também que esse eleitorado, esse cidadão, em algum momento vai precisar do vereador por conta dos favores, do carguinho, né, do espacinho no poder, né, da cestinha básica que chega, do não sei o que, da vaga na escola que não tinha, aquela coisa que a gente sabe, né, dessa manutenção do poder destes que se apresentam como esquerda, porque é a esquerda que quer e defende a manutenção da miséria. A direita defende a prosperidade, a esquerda defende a manutenção da miséria. Mas ela se assustou, Samento, com essa votação de 2 projetos conservadores e a aprovação por unanimidade. Ela falou, opa, dá para avançar por aqui, mostrando pro povo que o povo é conservador, é que necessita da esquerda que mantém o caos, mas o povo é conservador, em Teresina pelo menos. Qual a tua percepção aí em Olinda? Sem sombra de dúvidas, Pitoli, o povo nordestino é um povo conservador, sim, né? Agora é um povo que realmente tem uma deficiência financeira grande, que fica presa fácil para o sistema comunista socialista, que quer esse povo sem prosperidade. E ficam nessa falsa ilusão de que eles estão querendo tirar o pobre da miséria, e é mentira, né? E eu posso dizer isso aqui em Olinda. Como eu disse, na última eleição para prefeito aqui, o candidato do PT, né, pegaram lá no Twitter dele algumas postagens dele promíscuas, extrema de perversidade, de promiscuidade.
Então, a cidade mostrou que não queremos, na prefeitura, um cara que tenha esse perfil. Então, mostrou, mais uma vez, que os conservadores unidos, nós conseguimos derrubar uma candidatura do PT que realmente representava algo muito ruim nos costumes nossos, dos conservadores. E, paralelo a isso, eu posso falar os números do Jair Bolsonaro. Em 2018, o Bolsonaro bateu o recorde de votos para presidente da República aqui em Olinda. E em 2022, esse número aumentou. Apesar do Bolsonaro ter perdido nas urnas, né, a votação dele aumentou, mostrando que o povo conservador atuou na ideologia e a gente conseguiu aumentar os votos. Então, aqui em Olinda, eu não tenho dúvida, é uma cidade extremamente conservadora. Olinda é uma cidade que tem a maior densidade de igrejas por metro quadrado aqui. Nossa região, geograficamente falando, Olinda é uma cidade pequena, tem 42 quilômetros quadrados. Mas, em contrapartida, nós somos a 8ª maior densidade demográfica. Então, você imagina, é muita gente junta, muita gente acumulada. Então, aqui no sítio histórico, nós temos a maior densidade de igrejas, né, que tem missas diariamente, e sem contar o povo evangélico também, que aqui em Olinda tem demais. Então, esse povo se uniu e conseguimos vencer uma candidatura que representava tudo que os conservadores abominam. Pois é, ao mesmo tempo, Sarmento, Edson, te mandei um link agora, se você puder abrir, por gentileza. Você não vai se assustar com o que é, o Edson está comandando aqui a parte do vídeo, Sarmento. Lula usou, tinha um vídeo do Lula agora aparecendo num evento. Lula está usando um tênis, um sapatênis, sabe Deus como é que eu posso classificar aquilo? Eu não uso, né? R$12 mil o par. R$12.000 o par. Está na tela. Acho que baixando um pouquinho dá para ver o preço, Edson. Cadê o preço? Deixa eu ver aqui. Não, você vai ver aí. Apareceu o preço já, Edson? Eu comi bronha aqui. Tá do lado? Tá do lado. O meu abre de um jeito diferente aqui. Quanto é? 12 mil. Quanto, Edson, o par ali? 12.449 o par. O par de meias, segundo alguns, o par de meias, R$600 o par de meias. Como é que eu vou dizer para essa turma que ainda vota na esquerda que esse cara é o pai dos pobres, Sarmento? Eu estou mostrando aí o sapatênis que o Lula usou. R$12 mil o par. O par. Existe, gente, existe. Não vai achar que é loucura minha, tá aí o link, né? R$12 mil o par. Segundo alguns, o par de meias que utilizava, R$600 o par. Como é que eu conto para essa turma que agora passa sede, passa fome, que esse aí é o pai dos pobres, Sarmento? Pois é, e recentemente a Janja veio aqui na região metropolitana do Recife e muitas pessoas identificaram também um exagero, né, de champanhes, de coisas assim, que com certeza é pago com dinheiro público, né? Então, é uma incoerência desse povo, como aqui diria o professor Olavo de Carvalho, né? Se der poder e voz à esquerda, fatalmente eles vão se embananar, porque as narrativas dele não fecham a conta, né? E o Brasil, com esse rombo fiscal que a gente está vendo, de total irresponsabilidade do governo Lula, é de conter os gastos. Não, a gente diariamente vê denúncias como essa, inclusive da Janja, usando bolsas aí da ordem de R$60 mil também, calçados femininos extremamente caros. Então, não dá, a narrativa deles não dá para prosperar nunca. E como é o teu dia a dia de vereador nesse caso, Sarmento? Do ponto de vista do combate a essas narrativas, a essas mentiras, como é que constrói como é que você constrói o teu dia a dia aí? Olha só, aqui à esquerda, eles caem numa falha grande. Eles ficam querendo me atacar e, consequentemente, eles vão me dando palanque, vão me dando vitrine. E com isso eu não perco uma oportunidade aqui. Mas a gente ainda encontra uma opositora nossa aqui, uma vereadora do PT, ela ainda insiste naquelas falácias da época da pandemia, né, da fraude do $1 por vacina, né, do desvio de dinheiro,
e várias mentiras que a gente já derrubou todas elas. Então, facilmente a gente vai aproveitando e vai restabelecendo a verdade. Agora nós somos atacados diariamente e com isso, infelizmente, a gente não tem uma equipe tão grande assim que a gente consiga desmentir os ataques. Mas sempre que temos voz na plenária aqui, a gente faz discurso muito forte, né? E assim a gente vai sobrevivendo contra essa esquerda aqui. Mas é sempre o jogo de narrativas, né? Que com certeza eles têm um gabinete do ódio, que é sempre a mesma coisa, eles sempre vêm com as mesmas conversas. Então a gente mostra os dados, a gente mostra as matérias, inclusive julgados do STF. Por exemplo, teve um embate meio ideológico aqui, que se falou que no governo Bolsonaro destruiu alguns galpões da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento. E ela falou que isso foi no governo Bolsonaro. E não foi, aquilo foi uma política, que aí eu mostrei os dados, de que os galpões estavam sucateados e precisavam ser eliminados. Então foi um programa de governo que depois melhorou e muito o abastecimento dos grãos aqui do agro brasileiro, que a gente sabe que é essa grande válvula propulsora da economia nacional. Então, são coisas desse tipo que a gente ainda encontra aqui. Eles abusam da desinformação do povo. Então, o nosso principal trabalho aqui é a contra-informação deles. E assim, graças a Deus, nós estamos evoluindo. Para você ter uma ideia, Pitoli, quando eu entrei no mandato, eu tinha pouco mais de 10 mil seguidores. Hoje, com quase 7 meses de mandato, eu ganhei quase 15 mil seguidores. Então, tudo isso é fruto do palanque que eles me dão. Então, a gente tem que ter só o cuidado de aproveitar bem essas oportunidades que temos. E eu não tenho dúvida, Pitoli, como o Nicola diz, o futuro é nosso. E o futuro é conservador, sem sombra de dúvidas, que essa onda progressista, globalista, as famílias e a sociedade já viu que não dá mais para deixar na mão desse povo. E a imprensa daí, como é que lida com o teu posicionamento? Opa, travou? Adivinha, é tudo na mão do governo. Samento, volta, surreal. Samento, volta no início. Volta no início da tua resposta, travou um pouquinho o teu áudio. Como é que você lida, ou como a imprensa lida com o teu mandato, por gentileza? Olha, tudo na mão do governo, né? Sempre tem cargos na prefeitura, sempre tem alguma coisa assim, mas graças a Deus eles me respeitam, porque eu tenho um perfil técnico, eu sou engenheiro civil, né? Sou especialista de um dos maiores problemas aqui do município, que é a drenagem urbana. A gente sofre no período de chuva com alagamentos e inundações. Então, como a gente procura ter uma postura muito técnica, né? A gente sempre vai em cima da ciência e do tecnicismo, e eles me respeitam muito. Mas a gente sabe, tem sempre um que está preso ao governo, a mídia aqui, boa parte delas são esquerdistas, os jornalistas, então sempre estão plantando alguma coisa. Mas aí é o que eu falo, é mais palanque para a gente, né? Então a gente aproveita tudo isso. Mas não é fácil, não. É bom saber que podemos contar com o Pitoli da vida, que nos dá voz e vez aqui. E queria dizer, Pitoli, também, aproveitando sua grande audiência, que o staff da campanha presidencial do ano que vem, ouçam mais quem está na ponta da linha, os vereadores dos municípios nordestinos, porque a gente sabe realmente o que precisa aqui para virar esse jogo. Então, o que eu observo muito, Pitoli? A gente vê muitos cientistas políticos, muitos analistas que sabem tudo, sabe a ponta da linha, que a gente sabe 24 horas aqui. Então, eu queria que essas pessoas ouvissem mais a gente, para saber as estratégias de comunicar melhor com o nosso povo nordestino. A comunicação aqui, realmente, nas últimas campanhas presidencial, não foi tão legal. A gente podia ser mais assertivo, se ouvisse mais os especialistas locais do que os especialistas nacionais. Então, fica esse apelo aqui, né? Para ter uma ideia, alguns programas poderiam também, como você está nos dando voz, poderia dar também para outros colegas nordestinos,
para a gente poder ser mais assertivo no ano que vem, que eu acho que vai ser a eleição mais importante da história do Brasil, porque contra tudo e contra todos nós iremos vencer, porque não dá mais para manter o PT e seus satélites, não dá mais, Vitória. Samento, existe um mapeamento hoje de vereadores eleitos compondo essa base conservadora, PL ou não, né? Não precisa ser exatamente do PL, porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro, inclusive em conversa com ele lá no escritório em Brasília, dizíamos, não dá para simplesmente contar com o PL, só com o PL, para 50% da Câmara e 50% do Senado. A gente vai precisar de outros, inevitavelmente. Né? Não dá para só o PL vai fazer. Não vai, a gente precisa de mais gente. Né? E aí a minha pergunta, a gente tem mapeado hoje quem são esses vereadores que estão ali na ponta, representando o conservadorismo em outras cidades do Nordeste, Samento? Olha, esse dado concreto eu não tenho, mas a gente tem alguns grupos de WhatsApp que a gente conversa muito. Grupo que é capitaneado lá pelo Leonardo Dias, que é um vereador lá de Maceió, que foi até candidato a vice-governador de Alagoas, e outros vereadores de mais de um mandato. Né? Então a gente busca constantemente ter esse número de forma real. Né? A gente tem alguns dados, que todos eles são do PL. Eu não consigo ver ainda, né, um vereador aqui no Nordeste que venha pelo Partido Progressista, um exemplo, que venha pelo Republicano, que tenha algum alinhamento nacionalmente, mas aqui no Nordeste é difícil um vereador ser eleito que não seja pelo PL, que a gente sabe que é sim um partido hoje conservador. Então, aqui no Nordeste eu tenho pouca ciência de candidatos ou de vereadores eleitos que não sejam do PL. Não, mas tem que fortalecer, você está cheio de razão. Você está coberto de razão e eu te apoio. E até, Samento, a gente conversa pelo WhatsApp, você e eu coloca a Oliveira à disposição. Sabe, mas já está numa cidade de 7 mil habitantes lá e conseguiu. Não tem problema, a gente precisa mostrar o seguinte, nós temos hoje vereadores espalhados pelo Brasil, como você, em Olinda, a cidade mais comunista do Brasil, você tomando cacete aí todo dia, apanhando, mas fazendo a sua parte, né, honrando o teu voto, o voto que você recebeu. Mas está na cidade de não sei o quê. Não tem problema, a gente tem que mostrar o seguinte, alguém teve coragem, alguém colocou o nome à disposição, alguém venceu, alguém conseguiu uma cadeira na Câmara e precisa de apoio. Mais do que isso, mostrar que conhece o eleitorado daquela micro-região, daquela cidade ou micro-região, para a gente poder avançar. Você está correto. Vereador é a peça mais importante, peça, claro, entre aspas, mas é a peça mais importante de um processo eleitoral tão grandioso quanto o que a gente vai enfrentar. Não dá para subestimar ou diminuir a importância de um vereador, em especial na região nordeste do país, viu, Samento? Pode contar comigo. Ô, Pitão, eu queria aqui falar de uma situação que aconteceu há mais ou menos 2 semanas atrás. Quando a Lei Magnitsky foi aplicada no Alexandre de Moraes, né, aí na sessão plenária eu coloquei o boné do Trump, do Make America Great Again, e aí essa minha fala rodou aqui os blogs de esquerda. E acreditem, os caras conseguem deturpar uma fala a ponto de que eles acusavam a direita de ser gado. Mas, nossa, cada dia que passa eu fico assustado do quanto eles são marionetes. Porque eu falava exatamente da sanção personificada aos ministros do STF. De repente, eu não sei nem se eles sabem o que é a palavra personificada. Então, foi uma inundação de comentários dizendo isso, como é que um cara desse é patriota, querendo o pior do Brasil, apoiando essas taxas do Trump, e, sabe, coisas que não tem nada a ver. Eu continuo falando e afirmando, aproveitando a audiência aqui do seu programa. A Lei Magnitsky precisa ser aplicada nos demais do STF também, personificadamente, o que não tem nada a ver com o tarifaço do Trump. Apesar de que esse tarifaço, a gente sabe que tem questões políticas ali mesmo, e eu acho que faz parte da soberania americana uma relação de compra e venda.
com duas pessoas. Então, se o governo brasileiro não sabe negociar com o governo americano para vender os seus produtos, então as questões políticas na ótica do Trump está sendo aplicado aqui no Brasil. Então, essas pessoas quiseram me atacar como um falso patriota, como uma pessoa que quer mal ao Brasil, quando, na verdade, eu só tinha dito que a lei tem que ser aplicada nesses bandidos criminosos do STF, sim, nessa quadrilha que nós temos dentro do STF. Então, chega a ser cômico isso. Eu queria aproveitar a sua grande audiência, Pitoli, para divulgar minhas redes sociais. Pode ser? Claro que pode. Tá em casa, meu. No Instagram, gente, vocês seguem lá, @Alessandro Sarmento. Vocês vão ver lá nossas atuações firmes. Pitoli, a gente aqui, o ex-prefeito do PCdoB, Renildo Calheiros, que hoje é deputado federal, e pelo sobrenome vocês já devem saber de quem ele é irmão, né? E começando com R. Então, pois o Renan Calheiros é o irmão dele. Então, esse cara já saiu da prefeitura, já tem 12 anos. Aí a prestação de conta dele, quando foi prefeito, chegou agora. E todos os vereadores votaram a favor. Eu fui o único que votei contra. E isso você não imagina a coragem que precisa ter de se fazer um negócio desse. Né? Para você ter ideia de outros feitos nossos. No segundo turno, nós apoiamos a atual prefeita aqui da cidade, a Mirella Almeida, mas no decorrer do nosso mandato estava tendo alguns desajustes, identificamos algumas improbidades administrativas e infrações à lei orgânica do município, à Constituição do Estado de Pernambuco, ao regimento interno da Câmara. Então, com isso, abriram-se um processo de impeachment da prefeita. Então, nós, por acharmos que o pedido de abertura do processo investigativo de impeachment era plausível, que tanto é que, apesar de nós termos apoiado ela no segundo turno, ainda assim, a gente foi diante da legalidade. Nós voltamos na abertura do processo de investigação do impeachment. Então, isso, gente, é a nova política. Agora não tem mais joguinho de cargos, não tem mais joguinho de toma lá da cá. Agora é o Brasil para os brasileiros. Precisamos tomar as rédeas, né, da política, não só em nível municipal, estadual, como federal. E a levada da nova safra da direita é essa, com muita postura e seriedade. @Alessandro Sarmento nas redes sociais para você acompanhar o trabalho desse gigante, vereador de Olinda, Pernambuco, conosco. Sarmento, obrigado por conversar com o Auriverde. Seja bem-vindo, viu, irmão? Obrigado, Pitoli. E assim, eu estou sabendo em primeira mão que no 7 de setembro você vai estar aqui, é verdade? É verdade, bicho. É verdade. E vou com orgulho, extremo orgulho, para o meu Recife para poder transmitir direto daí, né? O esquenta do dia 7 de setembro, Sarmento. Com certeza eu vou estar junto. Quero lhe dar um abraço, entregar um presente nosso aqui do povo olindense para você, né, esse grande expoente aí da comunicação conservadora da direita brasileira. Pitoli, seu trabalho é de extrema relevância. Parabéns, você inspira e também nos dá informações precisas para a gente continuar o combate aqui na ponta da linha dos municípios. Obrigado, querido, pelo prestígio. A gente tá junto. Até dia 7, Sarmento. Um abraço. Valeu, irmão. Tamo juntos.